Estamos iniciando os nossos estudos bíblicos dominicais. Hoje nos debruçaremos sobre o sentido do mundo. Quando alguém se debruça sobre o sentido do mundo, não do mundo físico, mas da humanidade, tende a enveredar por um caminho da filosofia da história. A filosofia da história tem sido tanto relegada, tanto posta de lado, e tem sido como que substituída por teorias da história e metodologias da história. Quando a gente trata de um sentido para a existência da humanidade ou de uma dinâmica própria dessa conjuntura que é constituída pela humanidade no mundo, então estamos tratando de uma reflexão filosófica, porque as teorias baseadas em uma metodologia rigorosa de pesquisa não se propõem a perquirir sobre o destino das realidades, sobre o destino da humanidade, ou sobre o sentido da vida. Então, é sobre isso que vamos nos debruçar hoje. E não esqueçamos que nos ouvem permanecerem até o fim e compartilharem, e derem o seu like, e até mesmo se enviarem mensagens com perguntas ou com algum comentário, mensagem escrita ou mensagem de voz, a plataforma para divulgar mais o nosso canal. E, sobretudo, se você se inscreva e sem nenhum ônus você receberá os nossos estudos e desde já agradecemos. Bem, então estávamos dizendo que pretendemos nos debruçar hoje sobre a filosofia da história na perspectiva da tradição judaico-cristã, porque o nosso é um estudo bíblico e, portanto, estamos colocando aqui, às vezes, uma filosofia da história que nós podemos vislumbrar ou claramente encontrar nas páginas das Escrituras e as filosofias da história do mundo secular. Então, a filosofia da história e o destino da humanidade, ela segue diferentes caminhos. Como toda em filosofia, tem diferentes tendências, diferentes correntes e também. Então, vamos destacar aqui algumas grandes correntes. Em primeiro lugar, vamos lembrar que sempre que se fala em filosofia, a Grécia do período clássico tem que ser considerada. E os gregos eram antropocêntricos, eram cosmocêntricos, né? Ou seja, eles viam como o centro de tudo a natureza, o cosmos. E eles tinham uma visão de que a história tem uma dinâmica que se repete. A história no sentido dos fatos, dos sucessos, como se diz numa linguagem mais técnica. Sucesso não no sentido de ganho, de vantagem, mas sucesso no sentido de acontecimento. A história acontecimental. Não é a história relato de uma pesquisa, de um trabalho acadêmico. Mas é a ideia de que a história, como um conjunto dos fatos, tem uma dinâmica e essa dinâmica é uma repetição. Portanto, é a ideia que os gregos chamavam de eterno retorno. Eles chegaram a isso porque observavam os fatos e viram que há uma dinâmica tanto repetitiva realmente, porque as motivações dos sujeitos que fazem a história são as motivações humanas básicas, que são as mesmas. Então, elas, de certo modo, se repetem. Há um ciclo de guerras, há um ciclo de conquistas, há um ciclo de luta interna pelo poder. Então, esse ciclo se repete. E era a ideia de que tudo se encerrava nessas repetições. Já uma perspectiva da tradição judaico-cristã, que nós podemos buscar nas escrituras, elas têm a ideia de um destino no sentido de uma marcha para um determinado lugar, para uma determinada condição. E também um destino no sentido de um ponto final. Né? A Bíblia fala no fim dos tempos. E aí nós temos a escatologia, que é o estudo dos últimos dias. Se tem os últimos dias, tem um ponto final para a história da condição humana na Terra, condição humana atual. Né? Embora não seja um ponto final, os últimos dias de tudo, porque, biblicamente, a história não acaba aí. O que acaba aí é a história que nós conhecemos, a história da humanidade lutando pela vida na Terra. Após os últimos dias dessa história, aí segue uma outra situação que talvez não mereça o nome de história. Se nós considerarmos a história como um conjunto de transformações pelos quais nós passamos, por estarmos caminhando em alguma direção, ainda que seja em círculos, mas se não tem mudança, se não estamos caminhando para lugar nenhum, então não temos história.
Então, depois dos últimos dias da história, não haveria mais história. Essa seria uma escatologia bíblica. Mas existe uma terceira perspectiva, de uma escatologia que não é cosmocêntrica, nem é teocêntrica como a da Bíblia. Nós começamos dizendo que a filosofia da história dos gregos era cosmocêntrica. O que significa isso? Que tem a natureza, os acontecimentos naturais, como centro do cogito. Que procura entender essa dinâmica da natureza, podemos até chamar isso de leis da natureza, ou leis naturais, e isso seria tudo, o centro de tudo. E nós estaríamos todos submetidos a essa dinâmica ou a essas leis, que são cósmicas, que não têm finalidade nenhuma, que não têm propósito nenhum, que não têm nenhuma razão. Outra coisa é a visão bíblica, que é teocêntrica, que afirma que existe um Criador de tudo e que a criação tem um propósito, tem uma razão de ser. E que esse Criador, agora falando mais claramente, a tradição judaico-cristã como teísta, porque também pode haver uma ideia de uma inteligência superior, uma força que guia o mundo, mas que não é pessoal, e nem se revela aos homens, nem se comunica com os homens, nem interfere na realidade, seja dos aspectos históricos, sociais, seja na realidade da natureza, que seria o deísmo com D de dado. Mas a tradição judaico-cristã é teísta com D de trem. E o teísmo bíblico, além de ser teísta, portanto, de ter como crença fundamental a existência de um Criador, de um Deus que é pessoal e que se revela, é a crença em apenas um Deus mesmo, é monoteísta, porque também existem crenças politeístas. Mas estamos tratando aqui do cristianismo que é monoteísta. Bom, mas eu dizia há pouco que podemos considerar uma terceira vertente da concepção de um destino histórico, de um sentido para a história, que é a concepção melhor dizendo, a concepção antropocêntrica. O que significa isso? O antropocentrismo é um tipo de cogito, de raciocínio, centrado no homem, centrado na condição humana. E como é que é isso mesmo? Bom, é a ideia de que a natureza não tem propósito, a natureza não tem finalidade, a natureza não tem valores. E a natureza não nos diz nada sobre essas coisas, sobre valores, sobre propósitos, sobre o destino da humanidade. A humanidade não tem um destino, a humanidade faz parte da natureza e não tem um destino, não tem um propósito, não tem um significado. E nós, capacidade de definir destinos, de escolher, de fazer escolhas para o destino da humanidade e de crescer formas de convivência, não apenas convivência social, mas também convivência com a natureza. Isso é antropocentrismo. O homem reina, e reina no mundo sem Deus. Então, temos três concepções bem distintas: a do cosmocentrismo grego, com a natureza se repetindo; a do teocentrismo bíblico, que tem um sentido. O mundo, o cosmos, a natureza é uma criação, e essa criação tem sentido, tem propósito, e nessa criação existem valores, e tem um Deus que se comunica conosco e que interfere na realidade do mundo. E tem a visão cosmocêntrica, eu estou botando nessa ordem porque historicamente elas se tornaram predominantes no mundo ocidental nessa ordem. Os gregos do período clássico eram cosmocêntricos e acreditavam no eterno retorno, e a tradição bíblica, que até não é posterior ao período clássico, não é somente posterior ao contemporâneo do período clássico dos gregos, mas que só se difundiu pelo mundo depois do período clássico da filosofia grega. E o antropocentrismo, a ideia de que o homem reina e é independente e não tem em que se referir, em que se basear, portanto tem que construir as suas próprias referências por falta de referência. É como se nós estivéssemos perdidos no mar, sem bússola, um tempo nublado, sem sol, sem estrelas e sem lua, não tem como escolher um rumo dado por alguma referência exterior a nós mesmos, e devêssemos fazer uma escolha nossa, arbitrária, do rumo a tomar, para que direção navegar. Então, foi nessa ordem que surgiram essas três tendências, né? E vamos ver que consequências elas podem trazer. Então, o cosmocentrismo soltava o homem no mundo, porque o homem agia conforme uma natureza que é feroz. Então, o predador, o leão, caça e não tem nenhuma piedade da presa, nem se sente culpado por isso. Então,
a antiguidade clássica convivia com saques, com povos mais fortes escravizando um povo mais fraco, e com leis muito duras. Até mesmo no tempo da cultura romana, um indivíduo podia ser cortado por causa de uma dívida. Podiam cortar o indivíduo nos pedaços. Então, eram leis muito duras. E a tradição judaico-cristã, com o teocentrismo, abrandou. Há quem pense que o Velho Testamento é muito severo, mas, de fato, o Velho Testamento abranda. A tradição mosaica tinha aquele perdão depois de alguns anos, as dívidas eram canceladas, até os escravos eram libertos, e tinha uma série de medidas de proteção. O próprio feriado hebdomadário, um dia na semana, um feriado semanal, é uma medida de proteção. Né? E até a ideia do olho por olho, dente por dente, que algumas pessoas entendem como uma coisa dura, severa, na verdade é o princípio da proporcionalidade das penas, limitando o castigo à gravidade da transgressão. Isso foi uma inovação da tradição judaico-cristã. Antes até da tradição puramente judaica, da lei mosaica. Então nós temos aí uma diferença sensível. O que nós estamos tratando aqui é do que, como nos posicionamos diante da história entendida como esse rumo que a humanidade persegue ou é conduzida através dos tempos. E estávamos dizendo que o cosmocentrismo com o eterno retorno era, bom, as coisas se repetem, e houve massacres e dominação, e então vamos continuar nesse tipo de relacionamento entre os povos e entre grupos dentro de um mesmo povo. Então, a ideia era mesmo continuar todas essas práticas. E, de um certo modo, era a lei do mais forte. Embora existissem leis, embora existissem códigos penais, mas, no fundo, a força era a última ratio. Né? E alguém pode dizer que continua sendo a última ratio. Mas houve uma moderação. A última ratio quer dizer o último argumento, a última razão. E tem sido assim, e ainda hoje é assim. Mas como é que é assim depois da perspectiva judaico-cristã, sobretudo depois do cristianismo? A força está sempre à espreita, mas ela, nas práticas internacionais, sobretudo depois dos tratados de Westfália, de 1648, quando a Europa sofreu muito com a Guerra dos 30 Anos, formou uma ideia de moderar a força, e as grandes potências fizeram um acordo entre si para respeitar a soberania umas das outras, para não interferir em assuntos internos, para não fazer alianças secretas umas contra as outras. As alianças teriam que ser todas públicas, para que todo mundo soubesse por que dois reinos estavam fazendo aliança e tal. Né? E reconheceram a existência de alguns novos países. Foi quando reconheceram a existência da Federação Suíça como um povo soberano, um Estado soberano, e dos Países Baixos. E isso deu quase 150 anos de paz na Europa. Né? Paz, predominantemente paz, com algumas guerrinhas pequenas, nenhuma grande conflagração envolvendo as grandes potências. Isso vai até de 1648, até um pouco depois da Revolução Francesa, em 1789. Portanto, um pouco mais de 140 anos, quando a Revolução Francesa cria uma condição que leva alguns reinos a formar uma aliança contra a Revolução Francesa, geralmente juntando o Império, a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra. Em algum momento a Espanha. Mas houve quase 150, mais de 140 anos de paz. De uma situação predominantemente de paz. Porque se criou um freio, ou se criou uma situação para retardar o uso da força como última ratio, né, como última razão. Depois, o Congresso de Viena, de 1814 a 1815, depois da derrota de Napoleão, de novo as grandes potências se reuniram e fizeram um acordo parecido com os acordos de Westfália de 1648. E aí nós tivemos 99 anos de uma relativa paz na Europa e no mundo, porque as grandes potências europeias acreditavam a paz ou a guerra no mundo. E houve uns pequenos conflitos. Houve uma guerra na Crimeia em 1854, 55, houve uma intervenção da França na Espanha e algumas pequenas guerras, mas não houve grandes conflitos. O Congresso de Viena conseguiu estabelecer 99 anos de paz, que foi de 1815 até 1914. Em 1914 tem uma grande conflagração, uma chamada Primeira Guerra Mundial, que
que não é bem a primeira, né? Porque a porta dos 7 anos que eu mencionei há pouco, após a qual as grandes potências fizeram os acordos de Westfália, foi mundial, porque era na Europa, era aqui no nordeste do Brasil, os neerlandeses vieram invadir aqui, e era em Angola, na África, onde os neerlandeses também foram invadir a possessão portuguesa, e na América do Norte, ingleses e franceses guerrearam entre si. Então, era até mais mundial do que a Primeira Guerra Mundial, né? E houve outras guerras assim também, mas vamos usar a terminologia consagrada. Em 1914, vem a Primeira Guerra, e aí o presidente Wilson entra com 14 pontos para propor uma paz entre as nações europeias, sem que houvesse, mas não foi aceito, e ele insistiu e propôs a Liga das Nações. E propôs, muito influenciado por um filósofo alemão, da filosofia romântica alemã, o Immanuel Kant, feito uma obra sobre a paz perpétua entre as nações. A filosofia alemã era idealista, e ele entendia que a razão era a que devia comandar o mundo e a humanidade, e que era preciso que houvesse uma cooperação entre as nações com base na razão para estabelecer paz que atende aos interesses de todo mundo, a paz. E a razão levaria a essa paz. E o presidente Wilson propôs, apresentou 14 pontos e propôs a Liga das Nações. E tudo isso é decorrência de uma visão que não é apenas, que não é cosmocêntrica, que não é apenas antropocêntrica. Embora tenha uma grande influência do antropocentrismo, que cresce, se torna muito forte com o iluminismo, e depois no neo-iluminismo, no pós-iluminismo, no iluminismo tardio, mas não é apenas antropocêntrico, porque o antropocentrismo do iluminismo não reconhecia uma divindade. Muito tempo depois do iluminismo, alguns pensadores europeus contemporâneos vão dizer abertamente que o homem não tem referências, que não aceitam o teocentrismo, e o Sartre, por exemplo, vai dizer que o homem estava condenado, não temos nenhuma referência. Por que não temos referência? Porque não teríamos, na visão do iluminismo e do pós-iluminismo dele, não teríamos, portanto, orientação vinda, uma orientação que o teocentrismo reconhece, né? Aqueles que reconhecem Deus como presente, como manifesto. Então, o cristianismo se afasta do eterno retorno, embora Salomão, lá em Eclesiastes, no primeiro capítulo de Eclesiastes, no versículo 9 de Salomão, diz: o que foi tornará-se, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Isso é um dos pilares do pensamento. Então, algumas pessoas pensam que Salomão professava o eterno retorno, mas eu entendo que não, porque ele está dizendo que as coisas se repetem, mas não está dizendo que elas se repetem no mesmo lugar. Ele está dizendo que a humanidade se repete, mas ele admite que a humanidade caminha e repete coisas em lugares diferentes. Que lugar é esse? É um lugar físico? Não. Pode ser no mesmo lugar físico, mas num tempo, numa unidade de tempo, num lugar específico do tempo. Uma coisa é haver golpes de Estado no Israel antigo. Quem estuda o livro de Reis ou o livro de Crônicas na Bíblia vê sucessivos golpes de Estado. E depois você vê golpes de Estado em outros momentos históricos, até nos dias atuais. Então as coisas se repetem. Então não há nada de novo debaixo do sol, como diz Salomão. Mas não significa que seja um eterno retorno. Porque uma coisa era um golpe de Estado no Israel antigo. Outra coisa é um golpe de Estado hoje na África Ocidental, lá no Mali, no Senegal e em outros estados, onde tem havido muito golpe de Estado. Então, isso não significa um eterno retorno. Isso significa que as coisas se repetem em circunstâncias diferentes, com significados diferentes, embora guardando muita semelhança entre si. Então, o que temos biblicamente, e portanto na tradição judaico-cristã, não é eterno retorno, nem é cosmocentrismo, teocentrismo, porque também não é antropocentrismo, porque a tradição judaico-cristã recusa que o homem seja o árbitro dele mesmo, né? E até condena isso, porque, de fato, do ponto de vista bíblico, o que a gente vê lá no Gênesis é que o homem tinha tido a oportunidade, a ele tinha sido dado viver no paraíso dentro
do relato bíblico, sendo guiado e dirigido pelo Criador. E isso aqui era o paraíso. O paraíso não era ociosidade, porque ele foi encarregado de cuidar desse jardim onde ele vivia. Então, e o que era o paraíso? Era ser guiado pelo Criador. E, portanto, quem é guiado pelo Criador não comete erros. Portanto, não sofre consequências dos seus erros. Ou nem tem algumas das suas condutas classificadas como erros, porque não formulando juízo moral, não define o que faz como erro. Não tem, o que faz não tem o sentido de certo nem de errado. Isso aqui era o paraíso. Era não ter erro, não ter culpa. Né? Então, quando é que o homem perde o paraíso? Quando come do fruto da ciência do bem e do mal. Eu não consigo falar de Bíblia sem falar no Gênesis. Eu não consigo falar no cristianismo sem falar no proto-evangelho que está lá no Gênesis. Então, nós temos uma semelhança muito grande entre o antropocentrismo, que diz que o homem é quem define tudo, porque não tem outra referência. Portanto, o homem é o próprio centro das suas cogitações. E eu citei aqui um pensador contemporâneo, mas lá na Antiguidade Clássica já tinha isso também. Né? Os gregos eram predominantemente cosmocêntricos, mas tinha uma corrente lá dos sofistas que diziam que o homem é a medida de todas as coisas. E isso é antropocentrismo. Né? E isso nos dá o arbítrio. E isso é o que lá no Gênesis é descrito como comer o fruto da ciência do bem e do mal, querendo dizer o que é o bem e o mal. Então, como é que a tradição teocêntrica se contrapõe a isso? Com o direito natural. Nem todo direito natural é confessional, portanto, nem todo direito natural é cristão. Mas o direito natural cristão deu um grande reforço ao direito natural cosmocêntrico, que também tem um direito natural cosmocêntrico. O que é direito natural? É o que diz que tem coisas definidas como certas e erradas. Que tem leis, só que o direito natural cosmocêntricos diz que a natureza não é só uma ferocidade solta, mas que a natureza tem leis. E que, poeticamente, as pessoas dizem, não, o direito está escrito nas estrelas. Ou, teologicamente, o direito natural confessional e cristão dizem que o Senhor escreveu no coração dos homens uma ética, ou, se você preferir, uma moral. Né? Então, essa distinção é típica do cosmocentrismo para o direito natural, que tem uma razão, ou é típica do teocentrismo para quem diz que o certo e o errado é definido mesmo pelo Criador. Né? E como é que ficam as coisas? Quais são os problemas aí? Bem, o cosmocentrismo não tem um problema. Né? Está escrito nas estrelas. Aí você bota um telescópio, olha para as estrelas e não vê isso escrito nas estrelas. Né? Mas, brincadeiras à parte, como é que nós vamos decodificar ou decifrar as leis morais ou as leis naturais para as relações humanas, para a organização social, para a dimensão histórica do homem? Como é que nós vamos vislumbrar isso na natureza? Você pode fazer uma antropologia comparada. Você pode ver como é que convivem os animais. Os animais são animais. Então, muitas vezes eles fazem parte do lado feroz da natureza. Agora mesmo estão noticiando que tem uma guerra civil entre grupos de chimpanzés numa certa região da África. E é muito feroz. Eles se matam as crias uns dos outros. Né? Então, onde é que estaria um moderador da natureza, vindo da natureza? Fica difícil e isso termina levando a um certo animismo, a uma certa adoração da natureza, que tem se manifestado muito fortemente nos últimos anos, sobretudo em nome de um discurso baseado na ecologia e na preservação da natureza, dizendo que o homem não pode intervir na natureza, porque ela não se defende, mas se vinga, e o homem não consegue controlar a natureza e tal. Então, essa é uma vertente cosmocêntrica. Por eu estabelecer princípios falando em coisas que não se consegue perceber, falando em vibrações e energias que os físicos não conhecem nem reconhecem. A energia que traz a paz, a energia que traz o conflito, a energia positiva, a energia negativa, mas não é energia elétrica, não é energia térmica ou calórica, não é energia cinética, não se define que energia é essa, não se apura. Então, não é energia da natureza. Se não é energia da natureza, então não é cosmocentrismo. Então, vamos lá para o teísmo. Agora, se é energia da natureza, se é cosmocêntrica, não tem como definir os limites
entre a ferocidade da natureza e uma natureza benéfica, com vibrações benéficas. E isso vai chegar perto de animismo. O animismo é o tipo de crença que adora uma árvore, ou as estrelas, ou uma montanha, ou um rio. Né? Seria um animismo mais amplo e mais complexo, adorando a natureza como um todo. Mas a distinção que nós temos é do teocentrismo cristão. E nos diz que não, que nós temos um Criador. E aí, quais são os problemas do teocentrismo cristão? Porque não tem escolha, nem na filosofia, nem nas teologias, que não tenha seus problemas, seus impasses. Então, quais são os desafios do teocentrismo? Quais são os desafios de uma filosofia da história que anda de mãos dadas com a teologia cristã? O desafio é, bem, então o mundo tem um criador e o mundo tem uma orientação dada por esse criador. E fomos criados para vivermos em um mundo fazendo parte de uma humanidade que tem um destino. E na caminhada para esse destino, nós temos uma série de princípios, temos uma série de valores, temos uma normatividade dada pelo nosso Criador. Então, quais são os impasses? Os impasses são, em primeiro lugar, bom, onde é que está essa normatividade, onde é que está essa revelação? Aí o cristianismo e a tradição judaico-cristã diz está nas escrituras, que são uma revelação dada por Deus. E onde é que está o problema? O problema é que isso encontra resistência na incredulidade. Aí tem as pessoas que dizem, mas eu não acredito nisso. Tem. Como tem incredulidade para tudo? Como tem a incredulidade sobre a existência do Criador? Aí tem a posição que está se tornando mais agressiva do ateísmo. O ateísmo era apenas uma descrença. Não, eu não acredito em Deus. As pessoas, traduzindo o ateísmo numa linguagem bem simples, é dizer, não acredito. Mas ele tem tomado uma postura mais agressiva. Teísmo militante, teísmo que não apenas expressa, não apenas retrata a atitude da descrença, mas que se empenha em negar a crença do outro, a crença de quem tem. Um ateísmo que se empenha em como que fazer uma evangelização às avessas. É um ateísmo que tem um certo missionarismo e que acusa o cristianismo, de um modo geral, as religiões, de fazer muito mal à humanidade. De fazer muito mal à humanidade porque cria culpas ou por vários motivos. Ou simplesmente por ser uma ilusão, delírio dos líderes desse ativismo ateísta nos Estados Unidos que dizem, Deus é um delírio. E foi rebatido por alguém que escreveu um livro dizendo um delírio de Tolkien. Que ele tinha um delírio. Mas quem fala assim e procura destruir os argumentos da apologética cristã, rebatendo, dizendo que, por exemplo, a teoria do design inteligente ou a teoria da complexidade irredutível são o Deus das lacunas. Bem, a ciência tem uma lacuna para a teoria da complexidade, para a crítica da complexidade irredutível, que é uma crítica que se faz à evolução, dizendo que as estruturas complexas da vida, das várias formas de vida, são tão complexas que não funcionariam numa etapa mais simples. Portanto, não houve uma evolução de uma etapa mais simples para essa etapa complexa que nós conhecemos. Essa é, resumidamente, a teoria da complexidade irredutível de um professor da Universidade da Pensilvânia, Michael Behe. E a teoria do design inteligente é que diz assim, olha, a vida é tão complexa, a química, a bioquímica é tão complexa, que não dá para ter aparecido por acaso. Né? E tem uma argumentação muito forte em torno disso. Mas aí os críticos chegam e dizem, isso é o Deus das lacunas. Porque a ciência não tem uma resposta para a complexidade irredutível, não tem uma resposta para o design inteligente, então Deus estaria refugiado onde a ciência ainda não tem uma resposta. Mas um dia vai ter. Olha como é a tese do ativismo ateísta. A ciência ainda não tem uma resposta, mas um dia vai ter. Isso é uma fé. Alguém está acreditando que um dia terá uma resposta. Mas o cristianismo não fica apenas dependendo das lacunas da ciência. Deus das lacunas. Nós temos outros argumentos para a apologética, como, por exemplo, um argumento cosmológico, que não é bem uma lacuna, pelo contrário, é um diálogo com a ciência que diz, olha, a ciência está dizendo que o cosmos, o universo, a matéria teve uma origem. Teve uma origem, teve alguma coisa que desencadeou essa origem. Né? E mesmo o cosmocentrismo dos gregos
admitia isso, e Aristóteles admitia isso, e chamava de motor primeiro essa origem. Isso que teria dado origem à matéria, ao mundo, à realidade material. Né? Então, teve uma origem. Só que os gregos não sabiam que essa origem era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós dizemos aqui, é esse Deus. Ah, mas isso não prova. Não é para provar mesmo, não. A Bíblia não fala em prova, a Bíblia fala em fé. Nós estamos dialogando com a ciência apenas para mostrar que existe uma possibilidade da fé, que existe um espaço para a fé. Mas não estamos nos refugiando nas lacunas, nem estamos dizendo que provamos. Estamos dizendo que temos boas razões para ter fé. Uma delas é o argumento cosmológico, outra delas é o argumento moral, porque no mundo inteiro existem normas morais, não ou com algumas diferenças, mas com um núcleo comum. Né? Homicídio, roubo, falso testemunho, algumas coisas estão nos códigos morais de todas as culturas, de todos os povos. Tem um livro chamado O Fator Melquisedeque, que tem depoimento de missionários, de antropólogos que andaram pelos recantos mais isolados do mundo e encontraram alguma coisa desse tipo. Inclusive a crença mesmo entre os politeístas, os povos politeístas, de que havia um Deus superior aos outros deuses que tinha criado tudo. Então, aquele argumento da linguagem meio poética, meio teológica, que diz que o Senhor escreveu no coração dos homens uma certa moralidade, certos mandamentos, ele encontra espaço para a fé nesse diálogo com uma antropologia cultural que mostra Melquisedeque, que é exposto no livro O Fator Melquisedeque, mostra que há espaço para um fator que tenha criado o cosmos, abrindo espaço para a fé, dizendo que esse fator é Deus. Não se trata de provar. Agora, dizer que as lacunas da ciência um dia vão ser preenchidas, aí é fé. Por isso é que existe uma obra, bem expressiva, um volume, chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Por quê? Aí é buscar uma fé negativa. E quem se recusa a ter fé não poderia dizer um dia vamos ter resposta. Um dia a ciência vai preencher essas lacunas. É claro que podemos acreditar que a ciência cresce. Podemos acreditar que a ciência pode ter novas respostas. Mas acreditar que ela terá resposta para tudo, que preencherá todas as lacunas, aí não é um raciocínio científico, é mesmo. Até porque não é propósito da ciência explicar tudo. Propósito é explicar, sobretudo, as relações entre coisas. A física clássica tem lá as leis do Newton explicando as relações entre força e massa, produzindo aceleração. Ou explicando as relações entre ação e reação, a terceira lei de Newton. Ou explicando a inércia, na primeira lei de Newton, que é a relação entre um determinado corpo, o espaço e o tempo. Aí você tem, na cinemática, as relações entre espaço, tempo e distância. São relações. A ciência não tem metafísica, não quer falar sobre o que as coisas são em si. O que é a força, procure num livro de física, o que é a força, você não vai encontrar. Quando muito, você pode encontrar, como havia num livro de ensino médio de há 60 anos atrás, dizendo que força é um conceito primitivo. Significa dizer que não disse nada. Que conceito primitivo é esse? Né? Então, o teocentrismo bíblico leva a uma visão da história que tem que destino a esse. Né? Esse destino está descrito nos últimos dias, nos conteúdos bíblicos que falam dos últimos dias. Isso tem o nome de escatologia. Escatologia é o estudo dos últimos dias. Se tem últimos dias, você compra uma passagem aérea, você define o destino, para onde é que você quer ir. Então, a humanidade tem um destino, sim. Então você está falando de um determinismo rígido? Não estou falando de determinismo. Né? E nem é preciso contestar um calvinismo para dizer que nem tudo é determinado. Mesmo grandes teólogos calvinistas admitem que nem tudo é determinado, embora eles defendam um determinismo soteriológico, um determinismo para a salvação, mas não um determinismo para tudo. Não é assim, você vai atravessar uma rua de olho fechado e vai morrer porque estava determinado que você ia fechar os olhos e ia atravessar a rua e ia ser atropelado. Ou então você atravessa a rua muito movimentada, uma via expressa de alta velocidade, de olhos fechados e não é atropelado, porque estava determinado que você não seria atropelado. Ou você atravessa de olhos abertos e é atropelado porque estava determinado. Então, qualquer que seja a hipótese que você levante, é porque estava determinado. Não é assim. Não é? Mesmo o calvinismo da tulipa, que é um acrônimo para 5
5 princípios, 5 enunciados que fundamentam as doutrinas predestinacionistas, não é assim tão radical, né? Então, temos um destino, sim, mas não é um destino que inclua tudo. Não é um destino que diga como é que cada coisa vai ser. É um destino assim, que você vai tropeçando, fazendo coisas certas e erradas. Você tem uma série de possibilidades pelo caminho. Você pode ter altos e baixos, mas não é que você tenha que ir de um lugar para outro somente por uma estrada. Você tem diferentes estradas, você passa por diferentes experiências, você faz diferentes escolhas, mas tem que destino é esse. Então, esse destino está lá no Apocalipse e está em outros conteúdos escatológicos, nas profecias de Daniel, de Ezequiel, e até dos profetas menores. E está, em parte, até lá no Evangelho de Mateus, quando Cristo dá algumas dicas sobre os últimos dias. E, em síntese, que destino é esse? É um reencontro da criatura com o Criador. E esse reencontro tem um reencontro dos que se reconciliaram com o Criador, porque haviam rompido relações com ele. Quando comeram do fruto da ciência do bem e do mal, estavam dizendo: não manda mais na minha vida quem escolhe isso, meu destino sou eu. Isso é um rompimento de relações. Mas o Criador, na sua magnanimidade, manda um ungido para restabelecer essa relação, para fazer um reatamento de relações. E esse ungido é o próprio Filho do Criador, é o Cristo. E como é que se dá essa reconciliação? Essa reconciliação representa para nós que rompemos relações com o nosso Criador uma forma de resgate. E esse resgate se deu quando o Filho do Criador se coloca no nosso lugar e assume as nossas culpas. E arca com as consequências que deveriam cair sobre nós e passam a recair sobre ele. Cumprindo a promessa feita lá no Gênesis, quando o Criador disse para o homem que havia rompido com ele que ia mandar um Salvador, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da mulher. E a serpente lhe morderia o calcanhar. E essa promessa se cumpriu quando a semente da mulher, na cruz, esmagou a serpente, a cabeça da serpente. E a serpente que mordeu o calcanhar e matou a serpente, a semente da mulher. Jesus morreu. Mas foi morrendo que ele esmagou a cabeça da serpente. Foi morrendo que ele se colocou no nosso lugar. Porque nós estávamos mortos, porque a morte espiritual é a separação entre criatura e criador. Então, se colocando no nosso lugar e ressuscitando e vencendo a morte, é que ele nos redimiu, nos resgatou. Então, e isso é suficiente, isso é necessário e suficiente, isso é completo, isso não precisa de complemento, e isso basta para quem aceita que esse Messias que assumiu a nossa condição de inimigos do Criador, porque tínhamos no seio inimigo do Criador. Então, quem aceita que esse ungido, esse enviado, que em hebraico é Messias, em grego é Cristo, nos salva, significa dizer, qual é o alcance disso? Não é eu aceito Jesus, muito bem, você aceita, mas o que significa a aceitação? Significa em aceitá-lo como Senhor da sua vida. Portanto, quem diz que aceita, está dizendo que vai segui-lo, deve ser consequente com a declaração, por isso que a Bíblia diz, quem declara com a boca e com o coração, fica sob a proteção, fica à sombra salvífica da cruz. Portanto, temos perspectivas históricas e, quaisquer que sejam as perspectivas históricas, o mundo vive um momento de expectação, chamando de expectação as expectativas que criam ansiedade e angústia. E por que o mundo vive momentos de ansiedade e angústia? Porque tem a mudança climática, porque tem crises econômicas batendo na porta, porque a história de um reset do sistema financeiro mundial, que realmente está muito complicado, tem dívidas insolúveis, e não só das moedas fracas, mas das moedas fortes também, o dólar, o euro, tudo mais. E crise da economia chinesa, e da economia americana também, dificuldade europeia. E os grandes e os pequenos têm as guerras e os rumores de guerra. Então, tudo isso significa dizer que uma expectação, tanto para os crentes como para os descrentes, porque não é preciso ser crente para ver todas essas circunstâncias que podem significar sérios problemas. A promessa é que nos últimos dias, os que estão à sombra da cruz estarão protegidos. Então, além do mais, existe o fato de que o imponderável está sempre à espreita.
Tudo que hoje nos parece uma ameaça grave, amanhã pode nos causar risco. Então, não somos daqueles que olham para as profecias, para os estudos de escatologia, a gente está chegando a hora, nós não sabemos a hora, nem saberemos, e ninguém pode saber. E o mundo já viveu crises muitas vezes. Mas o que nós sabemos é que a escatologia do cristianismo é a escatologia de uma visão teocêntrica do mundo. O mundo criado e o Criador interfere no mundo e se revela. E se comunica com aqueles que o seguem e se revela para eles e os protege. Então, o que nós temos a dizer sobre o sentido do mundo é que o mundo é dirigido. E a história, quando pensamos no sentido do mundo, pensamos na filosofia da história. E a história tem um sentido. E o sentido é uma marcha que leva a criatura a um encontro com o Criador. E nesse encontro, aqueles que aceitaram a Cristo se regozijarão com o Criador e com o Messias que os resgatou. E os que não aceitaram a Cristo serão certamente, conforme a descrição bíblica em que cremos, continuarão não aceitando, continuarão rangendo dentes e murmurando, e este será o capítulo final da história, mas não será o final de tudo, porque depois da história tem a eternidade. A eternidade não tem as mudanças que recebem o nome de história, que dão lugar a uma história. E a eternidade não é muito tempo, não é longo tempo. A eternidade é a ausência de tempo. Significa que nós sairemos dessa grandeza comum, conjunta que é espaço-tempo. Por isso é que na eternidade não tem tempo, porque a eternidade está fora do tempo. E não tem localização, não tem geolocalização. Por isso é que Deus é onipresente em todo canto, porque ele está dentro do espaço-tempo. Bem, essas são as nossas reflexões. E mais uma vez queremos lembrar que você que ficou até o fim, compartilhar. Se você der o seu like, se você se inscrever, se você se comunicar conosco enviando perguntas ou comentários, você fará com que a plataforma, se você se inscrever e se enviar comentários ou perguntas, você fará com que a plataforma divulgue mais o nosso canal. Queremos convidá-los para a nossa próxima reflexão no domingo seguinte e queremos convidá-los a se comunicar conosco, porque na medida que você envie perguntas ou faça comentários, nós poderemos dirigir as nossas reflexões mais diretamente às suas demandas. Até o próximo domingo.